Então, é importante que se tenha aquele orçamento preciso, que seja visto pelo orçamentistas que a sua importância. Mas, sobre os cronogramas, existem etapas que devem ser seguidas para a sua elaboração. Como? Vamos lá. 1. Listar as atividades. Então, eu preciso ter uma leitura atenta do projeto, da especificação e o orçamento, expertise do orçamentista. Então, quando você lê o projeto, você lê a especificação e você está perante a um orçamento, você vai fazer o orçamento, o seu entendimento de obra é muito importante. A segunda parte seria a sequência lógica das atividades, onde você tem o domínio projetual, o orçamento e a vivência do orçamentista. A sequência lógica é a vivência. Outra questão é definir os prazos através da RUP, Razão Unitária de Produtividade, porque é a RUP que faz com que você tenha composições muito mais atualizadas e reais, mas também se usa tabelas de produção e, enfim. E nessa questão do orçamento, as composições de custo próprias da empresa e que são e devem ser utilizadas na obra. Então, sempre a gente na obra procura as nossas composições, que são muito ajudadas por esse trabalho da RUP, porque a RUP trabalha com o coeficiente em relação à mão de obra, tá? O tempo que a mão de obra vai ser executada, vai executar aquela atividade. Em obras de construção civil, é a nível de restauro, a nível de construção, reforma, a RUP é fundamental. No sistema viário, é importante uma dica aí, sabe? Que no sistema viário você tem menos mão de obra e mais equipamentos. Então, as tabelas devem ser muito ajustadas à realidade da sua construtora, as tabelas de preço. Outra coisa, ter um sistema de informação apropriado ou o Excel avançado, quer dizer, modelos de planilhas eletrônicas. Esse é muito importante, por exemplo, você ter um modelo de cronograma, de uma planilha eletrônica de cronograma. Isso é uma informação importante. E os sistemas também ajudam na elaboração de cronograma. Sobre essa questão de acompanhamento, análise de resultados do cronograma, numa obra de restauro, esse tempo de cronograma, você tem que pensar muito bem. Qual foi a experiência? Se fez um orçamento para licitação. Essa obra tinha já 1 ano de projeto e depois a contratação de artistas, de restauradores, cujo tempo, minha gente, é diferente. Existe um tempo para orçamento e existe um tempo de execução de obras. Nem sempre ele é compatível. Então, o que se fez? No cronograma, que eu tinha um tempo específico dentro de um prazo específico, é perguntar a cada restaurador, isso se fez, olha, você vai restaurar a cortina, quanto tempo você vai levar? Um exemplo, vai restaurar, qual é o seu tempo? O tempo é X. No cronograma, eu colocava um DX a mais. Por que eu fazia isso? Porque poderia acontecer, não no tempo, poderia levar mais tempo que estava previsto, assim mesmo os mármores, os ornatos, funcionavam assim também. Agora, qual era o meu objetivo? Orçamento de licitação. Depois, quando a obra passa para a execução, esse orçamento que se faz, ele é totalmente modificado. Então, ele passa de analítico, o cronograma de analítico, para cronograma executivo, que é a obra. Mas o tempo do cronograma que fez para a licitação, ele tem que ser obedecido. Então, nós, orçamentistas, temos que ter uma sensibilidade muito grande.
Vai ter um tempo X para os ornatos. Eu dava mais um tempo. E esse mais um tempo, né, estaria dentro do tempo previsto do cronograma. E o cronograma, para que serve? Ele serve para o acompanhamento e análise dos resultados de uma obra. Compreendem? Então, para eu ter aquele cronograma preciso, eu preciso ter essa ideia. Existe o prazo, 2 anos. Dentro desses 2 anos, você vai colocar esses DX. Aí você pensa, 2 anos é muito tempo, é pouquíssimo tempo para uma obra com essa característica do Teatro Municipal. Tá? E teve atraso na obra, né? Mas, enfim, isso não vem ao caso. Por que não? A mesma coisa de obras de reforma e obras de restauro também segue isso. Você vai fazer a vistoria, a visita técnica como orçamentista, de algo que não foi aberto, da parede, do ornato, nada foi aberto. Você tem que olhar e, com a sua experiência de orçamentista, entender que ali deve ter algum problema, deve ter coisas que foram escondidas pelo tempo, ok? Então, a visita técnica de uma obra de restauro e de uma obra de reforma, por exemplo, e reforma hospitalar, então, é uma obra que você, fazendo um orçamento para a licitação, é de uma responsabilidade total. E de você ter vivência executiva de obras semelhantes, ok? Então, sobre isso, nós temos que ver, ter o acompanhamento e análise de resultados, isso é importante, muito importante, para ter o quê? O orçamento dominado. O orçamento em que eu tenho, todo orçamento tem risco. Todo orçamento tem risco. E que os riscos sejam feitos, acontecidos, dentro de uma probabilidade que você já colocou no orçamento de custo. Ok? Então, vamos passar para o próximo slide. Então, o cronograma, ele tinha que ser muito justo. Então, podemos pensar que as etapas para a execução da obra são muito importantes e que estão direcionadas ao planejamento. E mais, uma vez definida a EAP, estrutura analítica do projeto, eu crio o orçamento elaborado, e com o orçamento elaborado, eu faço o cronograma. Então, essas 3 etapas aí, a EAP, o orçamento elaborado, o cronograma. Sendo que quando você tem uma obra com prazo definido, o orçamento a ser elaborado necessita de uma EAP, e uma EAP conforme os dogmas executivos da obra.